Olá, meu povo! Esse é mais um Conversa com Rose Gonçalves. Aqui, o seu podcast para que você possa se atualizar cada vez mais, tanto nos portais quanto aqui no podcast com a Rose Gonçalves. E hoje, pessoal, eu estou com uma mulher muito interessante, uma mulher que a gente pode assim dizer que é uma grande batalhadora, que é a Madalena Abrantes, doutora Madalena Abrantes. Minha amiga, muito obrigada, já dizendo assim, obrigada pela sua presença aqui. Para todo mundo conhece, ela que é Madalena Abrantes, defensora pública geral da Defensoria Pública aqui da Paraíba, tem feito um grande trabalho e a gente vai conhecer de pertinho agora e, claro, tomando um café, aquela conversa mais informal com Rose Gonçalves. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Rose. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Pessoa tão querida lá do sertão, como eu também sou do sertão. Então, a gente sabe que nós mulheres, para chegar aqui à capital, e realmente é assim, para ter essa visibilidade, é preciso ter muito trabalho, né? Pois é, Madalena, é uma garra muito grande, né? Assim, pessoal, Madalena é lá de Coremas, né? Depois Souza. Ela é sertaneja. Dá pra ver, né? Sertanejo é tudo forte, principalmente as mulheres. Mas, Madalena, me conta assim um pouquinho, assim, pra gente conhecer melhor você. Você morava com seus familiares, com seus pais em Coremas, lá Isso, pertinho de Souza. isso. De lá veio pra Souza, como é que é? Conta pra gente, que a gente sempre tem essa curiosidade. Meus avós, eles são de Souza, né? Como minha mãe Souza. também é de Souza, nasceu no Lastro. E na construção do açude de São Gonçalo, eles vieram, depois de São Gonçalo, eles vieram para Coremas. Então, todos eram funcionários do Denox. Eita. E depois, a minha mãe... Na construção do açude, houve a mudança. Houve a mudança. Minha mãe criança. E em Coremas casou-se e foi quando eu nasci. Mas para fazer meus estudos, eu tive que voltar para Souza. Fui estudar na casa dos familiares e cursei a faculdade de Direito em Souza. Ah, então quer dizer que você fez Direito na Universidade de Souza. Na Universidade Federal Olha aí, de Souza. Universidade de Souza, trazendo assim, essa grande mulher que hoje é defensora pública geral, né, da Defensoria. Um trabalho grandioso, principalmente quando você entrou. Me conta um pouquinho assim, como é esse trabalho para você hoje? Eu entrei como defensora pública em 86. Em 86. 86 e para trabalhar, assim, comecei como presidente da associação em 2013, a Associação dos Defensores Públicos. Daí começou o meu trabalho, a minha luta em prol da categoria. Passei 3 anos como presidente da associação, foi onde fui atrás das leis, de conquistas, da autonomia, porque a Defensoria Pública da Paraíba ela vive em descompasso com as demais defensorias públicas do Brasil. Então, assim, é o que eu almejo, que a Defensoria Pública do Estado da Paraíba ela esteja no mesmo patamar que as outras defensorias. Por que não? A de São Paulo, a do Rio. Então, é esse o meu desejo. Então, participei da Associação Nacional dos Defensores Públicos, fui uma das coordenadoras regional, de região por região, a região Nordeste, e daí foi só assim, cada vez mais aquele incentivo, aquela garra, aquela vontade, aquela coragem. Foi quando me candidatei para a Defensora Pública Geral, em 2016, e fui eleita, e daí para cá não parei mais. E um trabalho que você gosta, a gente vê a sua garra, a sua vontade de mudança. Hoje, todo mundo já conhece a Defensoria mais próxima do povo, mais próximo, porque, assim, só em falar de justiça, as pessoas já, tipo, que se retraem, têm medo. E você, Madalena, tem aproximado o povo da Defensoria Pública, não é verdade? Como presidente da associação, eu trabalhava em prol da categoria, dos defensores públicos. Mas como defensora pública geral, aí passei a trabalhar para os assistidos, para todas as pessoas que necessitam, que precisam do trabalho da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela pode fazer muito, muito pelas pessoas que não têm acesso à justiça, têm os seus direitos violados e não têm a quem recorrer.
Ô, Madalena, essa conversa é muito boa, porque assim tem muita gente que não entende. Até pessoas mesmas que são instruídas não conseguem entender direito. E a gente sabe que acontece muito. Para as pessoas menos favorecidas irem buscar os seus direitos na defensoria, um exemplo, uma mãe precisa de uma pensão alimentícia, o pai foi embora, o que é que ela tem que fazer? Para que todo mundo possa entender o que é que essa mulher deve fazer, Madalena. Às vezes, em primeiro lugar, as pessoas nem sabem que tem aquele direito, Nem sabe? sabe que Nem tem. sabe que tem o direito. Então, por isso que é importante a imprensa. A imprensa é nosso maior parceiro, porque a gente sempre fica dizendo quais são os direitos que as pessoas têm. Então, procura muito é o direito civil, que está incluído o direito de família, o direito de herança, né? Investigação de paternidade, todos assim, o seu direito que você queira conseguir, que você não consegue amigavelmente, você tem que recorrer através de um juiz. Onde tem um juiz, onde tem um promotor, tem que ter obrigatoriamente um advogado, um defensor. E nem todo mundo pode pagar esse advogado. Então, para isso, o Estado, na Constituição, diz que todas as pessoas que necessitam de um advogado e não têm condições de pagar esse advogado, o Estado tem a obrigação de pagar, de dar essa assistência qualificada. Não é porque você não tem direito de pagar um advogado que tem que pegar qualquer advogado, não. Ele tem o direito de ter uma assistência, um advogado qualificado. Para isso, nós, defensores públicos, ele submete a um concurso público igual a um juiz, igual a um promotor. Então, é a paridade de armas. Para sentar onde está o juiz que julga a ação, tem o Ministério Público, que é o promotor, tem o defensor para defender. E o que ocorre? Que muitas vezes, né, nas cidades pequenas, as pessoas que nos procuram, a outra pessoa que é demandada também é pobre na forma da lei, não tem condições de pagar um advogado. Então, precisa de 2 defensores públicos. A gente chama de defensores públicos, porque nós recebemos, o nosso salário é pago pelo governo. Ou seja, a pessoa, né, que moveu a ação precisa de um advogado público. A outra pessoa que vai ser da demandada, parte, né, precisa também de um advogado, defensor. de um defensor. Aí, agora, a pergunta é, e o dinheiro para pagar a pensão vem como? Sim. Pensão alimentícia é vida, né? É alimentos, alimento é vida. Você não tem isso, você tem que arranjar, você tem que trabalhar, tem que procurar, porque quem não se alimenta, se a criança não se alimentar, ela morre. Doutora, mas a gente conhece casos e casos, e assim, todos os dias a gente vê que é notório mesmo, a mulher sempre fica com a criança, o pai sempre vai embora, ou sempre não pode, ou apenas ajuda quando pode. E nessa situação, a mulher procura a Defensoria Pública e tem jeito? Tem, sim. Ela vai, procura a Defensoria Pública, quase todas as cidades, onde tem um juiz, onde tem um fórum. Falamos aqui de João Pessoa. E aqui de João Pessoa, nós temos nos fóruns, né? No Fórum Civil, Fórum Criminal, Mangabeira, nós temos... Tem também uma sala da Defensoria, mas nós temos nosso núcleo de atendimento mesmo, aqui em Tambiá, na Valfredo Leal, com Barreto Sobrinho também, porque é um quarteirão, de um lado e de outro. E lá nós fazemos todos esse atendimento. Então, a mãe, vamos dizer assim, que procura, ela leva os documentos pessoais dela, o documento do filho, né, certidão de nascimento, aí, o endereço do pai, onde que vai procurar, e se ele trabalhar em algum local, tem que colocar também o endereço, fornecer o endereço de onde ele está trabalhando. E se ele não estiver trabalhando, né, se ele for trabalhador informal, aí sempre o juiz arbitra em cima de um salário mínimo, porque ele tem que trabalhar em algum local. Se ele não tiver de jeito nenhum condições, é onde vai procurar os avós. Pois é, doutora, na prática tudo fica mais complicado, a gente sabe, né? Muitas vezes as mulheres são coagidas, não podem ir porque são sempre ameaçadas e sempre acontece o medo, né? E acontece que muitos casos estão aí
porque as mulheres têm medo de procurar. A gente sabe disso. A gente aqui já incentiva, já fala para você, mulher, que a gente tem esse serviço. Inclusive, a doutora Madalena está falando aqui que é só procurar a Defensoria Pública. A gente vai deixar aqui bem direitinho como você deve procurar esse serviço, mas também não só sobre pensão alimentícia, às vezes sobre uma investigação de paternidade. Se quiser mudar o nome também. Uma guarda, mudança de nome. Guarda também, né, guarda. doutora? Ou seja, são muitos serviços que a Defensoria direito oferta. do consumidor, se é um direito idoso também que está havendo algum problema com o idoso. Hoje em dia, os idosos são muito maltratados pelos próprios familiares. Muito. Outra pessoa pode, então, chegar lá e fazer essa denúncia? Fazer denúncia com relação ao idoso. Criança e adolescente, que também crianças, às vezes muitas crianças são vítimas, né, são abusadas, são violentadas. Tem um núcleo também das mulheres vítimas de violência. Nós temos o núcleo civil, que é aquela variedade, né, de tudo que você... É uma variedade, na realidade. Nós temos o núcleo criminal também, direitos humanos, racismo, qualquer coisa assim com relação de alguma... Aí a pessoa chega lá diretamente, no caso aqui em João Pessoa, vai lá na Defensoria, porque assim, se houver um número, eu acredito que fica mais difícil. Como é que a pessoa chegar, falar, olha, eu quero fazer uma reclamação, não fica mais difícil, doutora? Não, tem uma triagem. Assim, quando a pessoa chega, aí diz qual é o seu problema. Aí, dali, ele é direcionado. Se for algum medicamento, porque nós temos também o núcleo da saúde, nós temos o núcleo da LGBTQIA+. Então, na hora que ele diz o problema, a pessoa que se dirige à defensoria diz o seu problema, ele é direcionado para o defensor competente. Ah, entendi. Doutora, e também houve um mutirão, né? Mês passado, salvo engano, houve um mutirão que foi muito bem falado aqui no estado da Paraíba. Houve muitos atendimentos. Eu quero que você precise esses atendimentos. Como foi esse mutirão? Só para a gente relembrar aqui. Esse mutirão, ele começou por causa de uma novela, né? Da novela, exatamente. E começou que procurou no WhatsApp o atendimento online da Defensoria. Que isso, eu estou ainda tentando trazer esse atendimento online, porque, por enquanto... Seja, o atendimento online aqui ainda não existe, aqui na Paraíba. Ainda não existe, só presencial. Não existe por quê? Porque é muito cara a tecnologia. E o nosso orçamento é muito baixo, ainda é muito pequeno, apesar que nesse governo o governador tem dado assim a maior... É parceiro nosso, e ele reconhece o nosso trabalho em prol das pessoas que mais precisam. E ele tem chegado junto, sim, mas mesmo assim... E também os deputados, né? Os deputados têm dado muitas emendas e esse setor de tecnologia cresceu demais depois da pandemia. Mas a gente ainda não chegou aonde a gente quer chegar e a gente vai chegar, se Deus quiser. Vai chegar, tem que trabalhar mais, porque assim, é uma forma mais viável para as pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão, às vezes tem até vergonha de chegar, vou falar assim bem para você entender melhor, fica meio com vergonha de chegar, porque é um problema sério. Muitas vezes a mulher fica sem jeito, a gente sabe disso, né, Madalena? É verdade. E com o telefone, com o celular, no WhatsApp, fica mais fácil de relatar o problema, não é isso? Fica bem mais fácil. Mas, sim, aí esses mutirões aconteceram na Paraíba inteira. Presencial foi nos núcleos, né? Aconteceu em João Pessoa, aconteceu em Campina Grande, em Sousa, e Cajazeiras e Guarabira. E só aqui no núcleo de João Pessoa foram atendidas 1.840 pessoas. 1.840 mulheres, né, sendo aí atendidas. Agora, doutora, antes que eu esqueça, o caso, como é que fica? Resolveu ou está indo? Resolve, todos eles se resolvem. É o seguinte, às vezes eles querem entrar com a separação, com o divórcio, mas sempre está incluído os alimentos. Na hora que se separa o casal, está incluído o divórcio. Às vezes a pessoa quer realmente entrar com a investigação de paternidade, que é porque o suposto pai, tem dúvida, né, da sua paternidade. Então, a partir dali, se houver um consenso, porque nós temos um núcleo de mediação, a gente faz tudo para que essa ação não seja judicializada e que chegue a um consenso imediatamente para não haver constrangimento para as partes. Mas, se não tiver outro jeito, então é quando a gente entra com a ação judicialmente e o juiz dá a liminar.
Então, assim, nesses casos, sempre acontece uma mediação, uma conversa ali com o juiz. Aí, doutora Madalena, como é que acontece essas mediações? Nós temos o núcleo de mediação. Então, essas mediações, elas são extrajudiciais. É antes da gente entrar com esse processo na justiça. A gente manda chamar a outra parte, às vezes eles vêm mesmo, eles comparecem espontâneos, os dois, e aí tem uma mediadora, uma defensora com os mediadores, e chega aquele consenso, assina um termo, e aquele termo ele é um termo executivo, que se não houver cumprimento, aí também a gente pode exigir o cumprimento na justiça. Os casos maiores, assim, o que vem mais assim à tona na realidade, na defensoria, são os casos de paternidade, de pensão alimentícia. Isso. São mais esses casos que acontecem, é isso, doutora? Separações, divórcios. Muita separação, muito divórcio também. Muito divórcio. E depois disso, depois de família, é o criminal. Criminal, a área criminal também. Muito. Como é que acontece? Um apenado busca como é que Não, funciona, primeiro, doutora? todo preso ele tem direito a um advogado, se ele não tiver, né? Se ele não tiver condições. Então, na audiência de custódia, imediatamente, se ele disser, o juiz pergunta, você tem advogado? Não. Não tenho condições. Aí está lá o defensor público de plantão e o defensor é o advogado dele. Então, hoje, mais ou menos no estado da Paraíba, nós temos 14 mil presos. Quase 90%, eu digo, com segurança, que são assistidos da Defensoria Pública. Quase os que procuram, mesmo sem procurar. Mesmo sem procurar, porque nós temos também os defensores dentro dos presídios, dentro das cadeias. Procura todos os processos, procura os direitos e isso sem pagar nenhum tostão. Não pode pagar. É também interessante dizer que ultimamente apareceram muitos golpes. Isso, doutora, vamos falar. Apareceram esses golpes, né? E que os nossos assistidos, eles ficam atentos, porque a defensoria não cobra taxas, emolumentos, não cobra honorários. Se alguém disser que é da Defensoria Pública e está pedindo pagamento, desconfie. Denuncie imediatamente a Defensoria Pública. Atenção, viu, pessoal? Olha só, a Defensoria Pública não cobra nada. É um serviço totalmente gratuito. Um serviço para o povo, porque, claro, é um direito nosso, não é isso, doutora? Eles têm acesso, né? Têm acesso aos processos e ver o nome das partes, principalmente na área também de saúde e medicamentos. Aí diz, olha, você ganhou aquela ação, agora para você receber, você precisa depositar tanto, você bota tanto no Pix, não, já sabe, desconfie. E principalmente na área da saúde, sabe que a pessoa está ali desconfortável, né? Isso. E olha, pessoal, tá vendo? A doutora está falando aqui, é golpe. O que vier pedindo em dinheiro da Defensoria Pública é golpe, não existe, porque é um trabalho gratuito. É um trabalho totalmente gratuito para o povo. Pois é, Madalena, mas assim, a gente sabe que a Defensoria ficou muito mais moderna, não sei se é com a presença de uma mulher, lógico, né? Melhorou tudo. E assim, o que é que vem de novo? Além desse mutirão que foi assim, que todo mundo conheceu, muita gente que não conhecia a Defensoria Pública ficou conhecendo também através desse mutirão. Veio da novela e tudo, e houve esse movimento todo. Agora, qual vai ser a próxima movimentação da Defensoria Pública? Nós temos também a nossa Defensoria Itinerante, nossos programas que nós vamos aos bairros. Como é que funciona, doutora? Nós temos a nossa unidade, nosso escritório, unidade móvel. Olha aí, que interessante. Unidade móvel nos bairros. Nos bairros. E esses dias fica lá no site, é isso? No Instagram exatamente. Da Defensoria Pública. Geralmente o que ocorre, um líder daquela comunidade pede a defensoria naquele bairro. E agora, ultimamente, nós estamos acompanhando o orçamento democrático. Vai haver o orçamento democrático agora, dia 10, na cidade de Riacho dos Cavalos. E lá não tem comarca, é importante que saiba, porque lá, como não tem comarca, vai estar lá o nosso escritório móvel fazendo atendimento nesse dia 10. E no dia 11 vai estar na cidade de Pombal. Então, aí está lá o advogado, está o defensor público, está o assessor jurídico, nós estamos a assistente social, está todo mundo lá, porque quem tiver, não só requerer seus direitos, mas também, às vezes, uma orientação, tirar alguma dúvida, ou então, se tem algum processo tramitando, saber como é que está a tramitação desse processo.
Entendi. Então, é importante também saber o que está acontecendo. Tem um processo lá e você nem lembra ou deixou para lá, porque acontece. A pessoa pode chegar lá e pedir uma informação e, de repente, reabrir esse processo? Pode acontecer sim, isso, doutora? porque ele vai saber como é que está a tramitação daquele processo, não é? E se está precisando de alguma diligência, ou se tiver arquivado, aí pedir novamente para dar entrada no novo processo. Madalena, agora, uma coisa que eu fiquei lembrando, pensando mesmo, porque muitas mulheres, quando vão pedir pensão alimentícia, né, geralmente não sabem endereço do pai, do suposto pai. E quando isso acontece, tem uma diligência ou não? Fica por isso mesmo? Tem, porque eu acho que ela deve saber de algum familiar. Né? Às vezes tem algum familiar e a gente manda, como diz, logo os próximos são os pais, né? Ou um irmão daquela pessoa, para poder saber onde está aquele endereço. Mas a gente tem também convênios, parcerias com o INSS, com a Receita Federal e pelo CPF, se ela tiver algum documento da pessoa, a gente localiza. Ou seja, atenção mulheres, se tiverem aí criança passando necessidade ou então trabalhando sozinha e o pai lá, ó, de boa, vai para a Defensoria Pública, viu? Exatamente. O direito é do teu filho, não é isso, doutora? Exatamente, até porque a gente orienta, se ela não tiver como agir, ela não souber como agir, a gente vai orientar, dizer qual é a melhor forma da gente fazer. A criança que não pode ficar só com a mãe, tem que ter o pai, que é importante. Importante demais, isso é muito importante. Doutora, agora vamos falar, eu gosto de falar assim quando a senhora veio do sertão, porque de tudo isso, é uma mulher que eu admiro demais, por isso que eu estou aqui hoje com você. Eu chamei, ela tem muita coisa, muita reunião em cima de reunião, não para, essa mulher não para, mas eu fiquei no pé ali até chegar o dia dela vir tomar esse cafezinho comigo aqui no Conversa com Rose, porque aí vai ficar mais empolgante, vai ficar... E hoje, doutora, me permita assim falar mais à vontade, a senhora está mais magra, mais bonita, olha, que está dando certo, viu? A Defensoria está deixando ainda mais bonita, não é muito trabalho. Acho que é muito trabalho. É muito trabalho, né? A gente tem que... É uma população inteira que a Defensoria tem que dar conta. Nós somos hoje o quê? Na Paraíba, quase 4 milhões, né, de habitantes. E praticamente 60%, mais de 60% dos paraibanos recebem Bolsa Família. Então, essas pessoas, elas são assistidas nossas. E 20% recebem até 3 salários mínimos. Então, os nossos assistidos são muitos. E são muitas demandas e a gente sempre procurando, como a Defensoria ainda não está aparelhada, não está bem estruturada, então a gente vive em direto diálogos com os deputados, com o Poder Executivo, para ver o que é que a gente traz de bom e de melhorias para essa instituição, que para mim é a das mais bonitas. Olha, que interessante. Conversa com Rose Gonçalves. Hoje aqui nós estamos com a doutora Madalena Abrantes, lá de Souza, do meu sertão. Abrantes, eu acho que é da família Abrantes, né, doutora? Isso. Que a gente conhece, quem é sertanejo conhece, quem é daqui também. Doutora, eu quero dizer que a conversa está muito boa. É um assunto que a gente vai puxando um e vem o outro, porque tem muita coisa para se falar. Mas eu sei que você tem muita coisa, veio tomar esse café comigo aqui, eu agradeço demais e as informações estão sendo úteis demais. Eu sei que quem for ouvir, né, assistir esse podcast aqui da Rose, vai ver que essas informações são completamente, assim, precisas para a sociedade. Aí você vai ver que tem como chegar na defensoria, que você vai ter um advogado à sua disposição. Isso é muito importante. A gente não sabe, eu sou formada em Direito, mas ainda tem esse tabu. Será que tem uma advogada na Defensoria Pública ao meu dispor? Mas tem, gente, nós temos esse direito, não é, doutora? Totalmente, é um direito garantido na Constituição Federal de 88. Pois Foi onde doutora. Criou a Defensoria Pública. Antes éramos advogado de ofício, os antigos advogados de ofício. Advogado de ofício, Doutora, mas aí... Com esse café, com essas informações, a gente falou até aqui do golpe, né? Que está acontecendo um golpe aí, muitas pessoas ficam ligando, né? Se passando por advogados da Defensoria. Dizendo que é defensor público, da Defensoria Pública. Dizendo que é defensor e pedindo dinheiro, às vezes, para liberar algum processo ou para falar que o processo vai andar. Isso é golpe, não é isso, doutora? Golpe, Mais uma sim. vez, não caiam nessa, gente.
E é isso. Doutora Madalena Abrantes, muito obrigada. Obrigada pelo café, pela conversa. Vai ficar gravado aqui, eu sei que vai ser de muita valia para todo mundo. E eu quero já deixar aqui dito que outras vezes a gente vai precisar do seu trabalho, do seu apoio, para que as pessoas fiquem sabendo aí também como funcionam os seus direitos, né? Principalmente aqui na Defensoria Pública da Paraíba, que está muito bem servida com Madalena Abrantes. Muito obrigada, Rosa. Eu que agradeço. A empresa, como eu já te falei, é parceira. A gente precisa desse serviço de utilidade pública, porque todos nossos assistentes sempre tem uma televisão do lado, sempre tem um rádio de um lado. Todo mundo tem um meio de comunicação. Tem um meio né? de comunicação. E isso é muito importante, que as pessoas saibam que têm seus direitos, que saibam procurar por eles, né, para poder se defender, porque todos nós somos iguais perante a lei. Não precisa, tanto faz pobre como rico, como branco, como negro. Nós estamos aqui para servi-los. Obrigada, doutora Madalena Abrantes, Defensora Pública Geral da Defensoria da Paraíba.